O vídeo de hoje é sobre aquele que é o terceiro maior vencedor da Taça Libertadores da América, com 5 troféus, e que em 3 oportunidades trouxe para o Uruguai o título do Mundial de Clubes. E se tu quiser conhecer tudo sobre os 2 primeiros títulos de Libertadores conquistados pelo Peñarol, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 sul-americanos, porque Peñarol tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Atualmente, o segundo clube com mais títulos nacionais do mundo, atrás apenas do Rangers da Escócia, é o Peñarol, que pelo menos até aqui soma 51 títulos do Campeonato Uruguaio. Fundado na longínqua data de 28 de setembro de 1891 como Central Uruguai Royal Cricket Club, CURC mudou para Clube Atlético Peñarol a partir de 1914, em homenagem ao bairro homônimo. O time carboneiro é o terceiro maior vencedor da Taça Libertadores da América, com 5 troféus, atrás apenas dos argentinos Independiente e Boca Juniors, e em 3 oportunidades venceu o Mundial de Clubes. A primeira edição da Taça Libertadores da América, que aconteceu em 1960, reuniu campeões de 7 países sul-americanos. Dos filiados à Conmebol, Equador, Peru e Venezuela não mandaram representantes, contando com a participação do campeão da Taça Brasil de 59, o Sport Clube Bahia. E como havia número ímpar de times, o Olímpia do Paraguai só estrearia na segunda fase, que já seria as semifinais. O Peñarol de 1960 tinha no comando o treinador Roberto Scaroni, ex-técnico do Alianza Lima do Peru, e que teve como último clube o Universitário do Peru em 1982, e atletas como o goleiro Luiz Maidana, vindo da base, e que encerrou em 69 no Palmeiras, os defensores William Martínez, vindo do Rampla Juniors do Uruguai, e que encerrou em 71 no também uruguaio Central Espanhol, e Salvador, brasileiro, vindo do Internacional de Porto Alegre, e que encerrou em 64 no Metropol de Santa Catarina, os meias Santiago Pino, vindo da base, e que encerrou em 61 no próprio Peñarol, Nestor Gonçalves, vindo da base, e que encerrou em 70 no próprio Peñarol, e Walter Aguerre, vindo da base, e que encerrou em 68 no próprio Peñarol, e os atacantes Luiz Cubidia, vindo da base, e que encerrou em 76 no Defensor do Uruguai, Carlos Linaza, argentino, vindo do Centro Iqueño do Peru, e que encerrou em 65 no Danúbio do Uruguai, Alberto Spencer, equatoriano, vindo do Everest de Guayaquil, e que encerrou em 72 no Barcelona de Guayaquil, Hélio Montanho, argentino, vindo do Huracan da Argentina, e que encerrou em 73 no Sporting de Portugal, e Carlos Borges, vindo da base, e que encerrou em 64 no Platense da Argentina. O adversário dos uruguaios na primeira fase seria o Jorge Wilstermann da Bolívia, e a partida de ida aconteceu no dia 19 de abril de 1960, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e o Peñarol venceu o time boliviano por 7-1, 2 gols de Carlos Borges, aos 13 e aos 17 do primeiro tempo, um de Luiz Cubidia, aos 20 da primeira etapa, e 4 gols do equatoriano Alberto Spencer, aos 35 do primeiro tempo, e aos 12, 21 e 44 do segundo tempo, enquanto que o único gol do Jorge Wilstermann saiu dos pés de Máximo Alcócer, aos 13 da etapa final. A volta foi jogada no dia 30 de abril, no estádio Hernando Siles, em La Paz, capital boliviana, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Renan Lopes aos 10 do segundo tempo a favor do Jorge Wilstermann e de Luiz Cubidia aos 43, ainda da etapa inicial a favor do Peñarol, que dessa forma garantia sua vaga nas semifinais. Os outros classificados foram Milionários da Colômbia, que eliminou os chilenos da Universidade de Chile após 2 vitórias, 6-0 em plena capital chilena Santiago e 1-0 em Bogotá, capital colombiana, e o San Lorenzo da Argentina, que eliminou o Bahia, com uma vitória por 3-0 em Buenos Aires e uma derrota por 3-2 em Salvador. Nas semifinais, o Peñarol mediria forças diante do San Lorenzo da Argentina, e o primeiro jogo se deu no dia 18 de maio, em Montevidéu, no Estádio Centenário, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Linaza, aos 2 minutos, a favor do Peñarol, e de Boggio, aos 18, a favor do San Lorenzo, ambos no primeiro tempo de jogo. A volta aconteceu no dia 24, no estádio Jorge Newbery, em Buenos Aires, e Peñarol e San Lorenzo empataram em 0-0, o que forçou a realização do jogo de desempate, que foi disputado no dia 29 de maio, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e o time uruguaio confirmou a classificação para as finais
ao vencer o time argentino por 2-1. Dois gols do equatoriano Alberto Spencer, aos 6 e aos 44, a favor do Peñarol, e de José Sanfilippo, aos 41, a favor do São Lourenço, todos na etapa final. Quem também se garantiu foi o Olímpia do Paraguai, que eliminou o Milionários da Colômbia, após empate em Bogotá e vitória por 5-1 em Assunção, capital paraguaia. O primeiro jogo das finais se deu no dia 12 de junho, em Montevidéu, no estádio Centenário, e o time uruguaio venceu o Olímpia por 1-0, gol de Alberto Spencer aos 34 minutos do segundo tempo. A volta foi jogada no dia 19, em Assunção, no estádio de Puerto Sajonia, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Hipólito Recalde aos 28 do primeiro tempo a favor do Olímpia e de Luiz Cubidia aos 38 do segundo tempo a favor do Peñarol. Resultado que garantiu ao time uruguaio o título da primeira Libertadores em 1960. O Peñarol, campeão de 1960, tinha Maidana no gol, Martínez Salvador na defesa, Pino, Gonçalves e Aguirre no meio-campo, Cubidia, Linaza, Spencer, Grieco e Borges no ataque. O título credenciou o time uruguaio para disputar o Mundial de Clubes, ou Copa Intercontinental, diante do campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid. O primeiro duelo aconteceu no dia 3 de julho, no Centenário, em Montevidéu, e as duas equipes empataram em 0-0. O segundo jogo foi no dia 4 de setembro, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, e o time espanhol venceu por 5-1. Dois gols do húngaro Ferenc Puskás, aos 3 e aos 9 do primeiro tempo, do argentino Di Stefano, aos 4, Chus Herrera, aos 44, ambos ainda na primeira etapa, e Paco Gento, aos 6 da etapa final, a favor do Real Madrid, enquanto que Alberto Spencer, aos 35 da etapa final, marcou o único gol dos uruguaios. Chegava o ano de 1961, e em relação ao time titular que havia sido campeão no ano anterior, e ainda treinado por Roberto Scaroni, o Peñarol vinha com novidades, como os defensores Nubercano, vindo da base, e que encerrou em 64 no próprio Peñarol, Edgardo Gonçalves, vindo do Liverpool de Montevidéu, e que encerrou no próprio Peñarol em 65, e Roberto Matosas, vindo da base, e que encerrou em 76 no Tulsa, nos Estados Unidos. Os atacantes Ernesto Ledesma, vindo da Portuguesa de São Paulo, e que encerrou em 76 no próprio Peñarol, José Sacia, vindo do Boca Juniors da Argentina, e que encerrou em 70 no Defensor do Uruguai, e o peruano Juan Roya, vindo do River Plate da Argentina, e que encerrou em 70 no Juan Aurich do Peru. A competição contou com a fase preliminar, na qual o Santa Fé da Colômbia eliminou os equatorianos do Barcelona de Guayaquil, após vitória por 3-0 em Bogotá e empate em 2-2 no Equador. O adversário do Peñarol da primeira fase, que já seriam as quartas de finais, seria o Universitário do Peru, e o primeiro jogo se deu no dia 19 de abril de 1971, no estádio Centenário, em Montevidéu, e o time uruguaio goleou o time peruano por 5-0, dois gols de Juan Roya aos 36 do primeiro tempo e aos 18 do segundo, dois de Alberto Spencer aos 44 do primeiro tempo e aos 32 do segundo, e um de José Sacia aos 40 da etapa final. A volta aconteceu no dia 14 de maio, no Estádio Nacional de Lima, capital peruana, e o Universitário venceu o Peñarol por 2-0. Gols de Ángel Uribe aos 30 e Thomas Iwasaki aos 37, ambos na etapa inicial. Resultado insuficiente para o time peruano, que apesar da vitória, viu a vaga ficar com os carboneiros. Nos outros confrontos, o Olímpia do Paraguai eliminou o Colo-Colo do Chile com vitória de 5-2 em Santiago e derrota por 2-1 em Assunção. O Palmeiras eliminou o Independiente da Argentina com 2 vitórias, 2-0 em Buenos Aires e 1-0 em São Paulo. E o Santa Fé da Colômbia eliminou o Jorge Wilstermann da Bolívia após derrota por 3-2 em Cochabamba, na Bolívia, e vitória por 1-0 em Bogotá, e garantir a classificação na base do sorteio. Nas semifinais, o Peñarol duelaria diante do Olímpia do Paraguai. O jogo de ida ocorreu no estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 21 de maio. E os uruguaios venceram por 3-1. Gols de Juan Roya aos 20 do primeiro tempo, Nubercano aos 28 e Luiz Cubidia aos 42, ambos na etapa final, enquanto que o único gol paraguaio foi notado por Antônio Gonçalves aos 5 minutos do segundo tempo. A volta foi disputada no dia 27, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, e mesmo fora de casa, o time uruguaio venceu por 2-1. Gols de Luiz Doudan aos 10 minutos do primeiro tempo, a favor do Olímpia, e de José Sacia aos 32 e Luiz Cubidia aos 35, ambos no segundo tempo, a favor do Peñarol, que garantia sua vaga nas finais.
Quem também se garantiu foi o Palmeiras, que eliminou o Santa Fé com um empate em 2-2 em Bogotá, na Colômbia, e vitória por 4-1 em São Paulo. O primeiro jogo das finais foi disputado no dia 4 de junho de 1961, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e o Peñarol venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0, gol de Alberto Spencer aos 44 do segundo tempo. A volta se deu no dia 11, no Estádio Pacaembu, em São Paulo, e Palmeiras e Peñarol empataram em 1-1, gols de Nardo aos 25 do segundo tempo a favor do Alviverde e de José Sacia aos 5 do primeiro a favor dos aurinegros, resultado que garantiu ao time uruguaio sua segunda Libertadores seguida. O time bicampeão da Libertadores em 61 formou com Maidana no gol, Martínez, Cano, Gonçalves e Matosas na defesa, Aguirre e Cubidia no meio-campo, Ledesma, Spencer, Sacia e Roya no ataque. O título classificou o Peñarol para disputar o Mundial de Clubes, ou Copa Intercontinental, diante do campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Benfica de Portugal. O primeiro duelo se deu no dia 4 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, capital portuguesa, e o Benfica venceu por 1-0, gol de Mário Coluna aos 15 da etapa final. O segundo jogo ocorreu no dia 17, em Montevidéu, no Estádio Centenário, e o time uruguaio goleou os portugueses por 5-0, gols de José Sacia aos 10 do primeiro tempo, Juan Roya aos 18 e aos 28 da etapa final e Alberto Spencer aos 42 do primeiro tempo e aos 13 do segundo. Como houve uma vitória para cada lado, se fez necessário um jogo de desempate, novamente em Montevidéu no dia 19, e o Peñarol venceu por 2-1, gols de José Sacia aos 5 e aos 40 do primeiro tempo, a favor do Peñarol, e de Eusébio aos 35 da etapa inicial, a favor do Benfica, resultado que colocou o time uruguaio no topo do futebol mundial em 1961. Isto chegou até aqui, tu ainda não é inscrito no canal? Aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!